Olá, Mônica. Tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, você tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda aqui à live. A Bola Não Para, é voltado ao esporte, mas a gente tem feito na quarentena outros assuntos, né, para a gente falar também de coisas importantes, né, que envolvem na nossa vida, no nosso dia a dia, até porque a quarentena mexeu com tudo, né, com tudo do nosso cotidiano, nosso trabalho, nosso bolso, então e é muito importante, Principalmente, né? com certeza. E eu acho que você está tendo bastante trabalho na quarentena, né, Mônica? Muito. É assim, eu trabalho 24 horas. É full time. Eu imagino. A Mônica, que é economista, mestre em administração de empresas, comentarista e colunista de economia, tem um canal no YouTube que é o Mais Economia para Você. Quem quiser depois colocar qualquer questionamento, qualquer dúvida, qualquer pergunta, a Mônica está aqui também para tirar alguma dúvida, com certeza, da parte econômica, que é fundamental neste momento. Mônica, eu queria primeiro que você falasse desse impacto, né, na nossa economia, qual a sua perspectiva, porque agora começa a se falar em afrouxar quarentena, principalmente aqui em São Paulo, né? Agora as pessoas tentando, quem sabe, ter uma vida um pouquinho perto do normal a partir de agora do mês de junho, possibilidade de comércio abrindo, shoppings, e aí, quem sabe, a economia comece a voltar a dar uma aquecida, que está bem congelante, com certeza, infelizmente. Como que você vê todo esse período agora para essa liberação, possível liberação a partir de agora, no mês de junho? Bom, vamos lá. A crise, no geral, é uma crise global, né? Mas ela atacou o Brasil de uma forma mais perversa. Em que sentido? Nós temos três crises, né? Somos ricos em crises. Uma crise que começou, né, com uma crise sanitária, por conta do Covid-19, aí veio, né, a crise econômica, por conta do fechamento das atividades, no geral, né? E agora temos a crise política. Então, essa junção das três crises só veio piorar. Então, a nossa situação para voltar a antes demora muito mais, né? Então, a gente tinha uma previsão de volta do início do ano que vem, em termos econômicos falando, mas já não é bem assim, né? Porque como a gente tem muito problema dentro da política, a situação econômica só tende a piorar, porque a visibilidade do país fica muito ruim, os investidores não querem colocar dinheiro num país que não se sabe o que acontece com a economia. Aí você tem essas subidas, né, de dólar, as quedas da Bolsa de Valores, então tudo demora um pouco mais. E tem um pequeno detalhe, mesmo abrindo os comércios, alguns setores, gradativamente, ainda nós temos o problema da área de serviços. O que acontece em serviços? Dificilmente ele volte ao patamar anterior. Por quê? Vamos lá. Não se tem vacina ainda. Enquanto não se tem uma vacina, não tem como ter interação social. Você não consegue ir no restaurante, você não consegue ir no estádio de futebol, não tem lazer. Então, é impossível uma volta, né? Então, a gente tem exemplo da China, que não voltou nessa área. E mais um detalhe, nós vamos ter que enfrentar aí para o segundo semestre uma recessão, porque a crise ainda vem, né? Muitas empresas vão partir para reestruturação, né? Então, a crise ainda vai chegar. Até mesmo porque nós vamos ter um desemprego estrutural. O que seria isso? É um desemprego causado pela mudança nas formas de trabalho. Então, esse trabalho que home office que veio, ele veio para ficar, né? Vai deixar cicatrizes, deixa uma ruptura muito grande no mercado de trabalho, vai ter mudança na legislação trabalhista, isso é bem claro, né? Então, tudo isso faz com que a gente não consiga voltar ao patamar anterior, né? E detalhe, a previsão do PIB, né, a gente teve o IBGE soltou ontem uma nota, né, do PIB, a queda no primeiro trimestre de 1,5%. Então, quer dizer, o segundo trimestre, com certeza, pode esperar que vai cair mais ainda. E a previsão já, né, do PIB está uma queda aí de 4,7%. Mas, assim, tem muita controvérsia, porque o próprio FMI estima PIB negativo para o ano que vem, e até um PIB aí essa expectativa de 4,7% pode cair até para 7%. Ou seja, chega-se já falando hoje que a dívida pública do país vai estar em 90% do PIB. Isso é gravíssimo, porque o governo, com todos esses projetos, os planos e essas compras de equipamentos para a área da saúde, está gastando. Está gastando da onde? Do cofre público.
E esse cofre público está ficando num rombo imenso, né? O déficit público chega a 700 bilhões de reais, né? E isso só está fazendo a dívida pública aumentar mais ainda. Então, veja a situação que fica. O investidor fica com mais medo ainda, né? Porque mesmo que a gente volte dessa quarentena, ainda tem uma expectativa ruim, porque o investidor ele continua com medo, ele sabe que as atividades não vão voltar como antes. Então, assim, a expectativa que a gente tem é totalmente pessimista, né? A gente tem 3 tipos de volta. Nós podemos voltar rapidamente, que seria o crescimento em V, que isso é impossível, tá? Isso não tem chance, né, Mônica? Isso não tem chance. Não dá. Assim, Não tem chance porque, assim... Você pode ser um otimista por natureza, mas não tem chance isso, né? Não dá, nem sonho. Tá mais fácil ganhar na Mega Sena do que a gente voltar em V. Só pra você ter noção. Tem a volta em U, né? O que seria a volta em U? É uma volta gradativa, devagar, que eu tenho um certo problema com isso, porque para a gente ter uma volta em U, seria necessário parar o mimimi político, parar essa briga toda política do STF e a política no geral, entre o governador, entre o presidente, prefeitos, né? E nós temos também o L. O que seria o L? É a queda com a recessão. Então, hoje, o que nós estamos? No L, né? Porque a previsão para o semestre que vem é recessão, é uma recessão forte, é uma recessão que é histórica, é um desemprego que vem, assim, de forma muito trágica e histórica, algo que a gente não viu. Então, mesmo a gente tendo aí a taxa Selic caindo em 3%, não adianta nada, a gente não tem, as pessoas não têm dinheiro. Então, não tem aonde, assim, não tem aonde gastar e não tem o porquê gastar agora. Então, o PIB não tem como crescer realmente. É impossível, né? Sim. E um outro detalhe, você falou logo no começo, né, em relação ao setor de serviços, até bem de deixar bem claro para as pessoas, poxa, o setor de serviços, o que seria? Vai um exemplo prático, né? Num shopping center, quando for liberado agora para o comércio, para as lojas, a área de alimentação, por exemplo, não deve ser liberada, deve ser só feito por... para viagem, para entrega, você não ter o pessoal sentado ali na praça de alimentação se alimentando, comendo, isso não será permitido. Então, volta e não volta, seria isso, né, Mônica? Mais ou menos nesse lado da parte de serviço, né? Assim, ainda essa forma de como volta está muito confuso, sim, né? Porque, assim, tem fase 1, fase 2, fase 3, mas nada ainda está muito bem explicado, não existem datas. Muita gente pergunta, Mônica, quando volta? Eu falei, a gente não tem datas pré-definidas, tem lá primeira, segunda, terceira fase. Mas o que dá para ficar bem claro é que tudo onde tem maior aglomeração não volta logo. Então, seria a praça de alimentação, seria a parte de futebol, estádio de futebol, faculdades, tudo onde tem muito cinema, teatro, isso são as coisas que vão voltar no final, quando se tiver uma vacina ou quando tiver o problema resolvido. Agora, a área de serviços, ela é uma área muito abrangente, né? Porque ela vai envolver comércio, ela envolve serviços, manutenção, qualquer tipo de prestação de serviço, né? Uber, por exemplo, um agiarista, um segurança de um shopping, saúde, beleza, salões de beleza, manicure, tudo isso é serviço. Só para você ter noção, o serviço é tão grande hoje que ele representa 70% do PIB, ou seja, ele é a área que mais emprega. E durante 5 anos, nós ficamos muito parados nessa área de serviço. Começou a melhorar em janeiro deste ano. Depois de 5 anos parado, o serviço voltou. Em janeiro, ele subiu 1%. Então, quer dizer, deu aquele fôlego. E, assim, muitas empresas já pensavam em contratar. Mas quando pensou-se em contratar, aí veio a pandemia. Aconteceu tudo isso. Agora, o problema da área de serviço, ela já vem de tempos históricos, porque nós temos o chamado de hipertrofia. Por quê? É uma área que cresceu muito e cresceu desordenada. Por quê? Porque a gente tem muito o comércio informal, que seriam os camelôs. Um exemplo, né? E então, salões, assim, todo mundo quis abrir um salão, ou para fazer unha, maquiagem, ou cabelo, assim, teve uma expansão tão grande, né, essa área de salão, por exemplo, então tinha muito local, mas pouca gente, até às vezes, até público, né, a pessoa quis abrir, e às vezes você tem muito à disposição, mas poucos utilizando esse serviço, por exemplo, né, Mônica? Sim, sim, sim. Então, assim, é uma área muito abrangente, é uma área, assim, que para o nosso PIB, para ele crescer, é ideal, né? Então, por exemplo, se a gente falar de futebol, por exemplo, quando a gente fala de estádios,
ele agrega para o PIB hoje em torno de 1%. A gente fala, 1% do estádio? É pouco. 1%. Dá 0,72, dá quase 1%. Tá. Só que esse 1%, ele representa ali 50 bilhões, 70 bilhões, né? Na verdade, são 50 bilhões. Só que desses 50 bilhões, a gente tem ali 30 que é indireto. No que, especificamente? É a pessoa que não vai no estádio, mas ele vai no bar, ele vai lá no restaurante, é o turismo. Então, porque no estádio não pode beber, mas no bar, no restaurante, ele pode beber. Então, tudo isso são consumos relacionados à área de futebol, à área de esportes, né? E existe até projeto já da CBF, de alguns clubes esportivos, de pedir justamente apoio para o BNDES. Por quê? Se a cultura teve um incentivo de 3 bilhões, por que o esporte também não tem, né? Então, é uma forma que também está angariando aí dinheiro para a área de esportes. E ainda, até porque é uma área que eu conheço muito bem, que é essa área esportiva, né? Quando os campeonatos voltarem, e pelo menos essa previsão de voltar para junho, final de junho para julho, neste momento, é óbvio que a gente fala hoje, pode acontecer alterações, aumentar o número de casos e tudo isso ser adiado mais uma vez, porque já tentou em maio o movimento para tentar voltar e não deu certo. Tudo será portões fechados, são 40 pessoas por cada delegação que eles querem, mais a equipe de arbitragem, bem restrita, sem serviço de alimentação, segurança limitada, diminuída, porque vai ter menos gente, não vai ter torcida, serão portões fechados. Terá a equipe de apoio limitada também, aquela pessoa que trabalha ali na parte de organização do evento, que está lá somente para o dia do jogo. E nós, da imprensa, só 35 serão liberados, mas da TV Globo, que detém os direitos de transmissão. Nós, que não somos da TV Globo, por exemplo, nós não estaremos no estádio. E se estaremos, nós estaremos num setor reservado, onde a gente não tem contato com os atletas. Vai ser coletiva virtual. Então vai lá muito mais para acompanhar o jogo do que realmente trabalhar nele em si, com reportagens, com entrevistas. Isso não vai acontecer. Ou seja, tem um impacto muito maior, que não é só os jogadores que estão sem trabalhar, mas olha quanto, né, engloba quantas pessoas sem trabalhar. O comércio em volta. O comércio em volta, né, que tem o comércio informal, né, que a gente sabe que não seria permitido, mas a prefeitura às vezes faz vistas grossas, o camelô, vendendo as coisas de time, o lanche, tudo isso a gente sabe, mas que movimenta a economia, porque eles estão lá no estádio. E o torcedor não indo, menos dinheiro está entrando para o clube, menos consumo de camisa, comprar camisa, faixa, o que quiser, qualquer adereço do time. Então vejo que envolve só a parte do esporte, a parte do futebol, né? Então realmente não é fácil, né? Empresas que patrocinam também, que tem as diminuições, as declarações de imposto de renda, as deduções, tudo isso está envolvido. Então, ele envolve muitas áreas, muitas empresas, né? E perceba que tudo que você falou aí é uma mudança estrutural. Sim. É já a mudança estrutural, que a gente tem que se adaptar para se manter no mercado de trabalho, né? A gente tem que... nós já engolimos isso, né? Foi meio que a seco. A máscara é um exemplo, né? A máscara será algo que a gente vai conviver há um bom tempo, né, Mônica? Não, já virou utensílio de moda. Né? A gente tem máscara de tudo com cor já, né? Então, é uma mudança estrutural mesmo que veio para ficar. A própria educação, o que nós demoramos aí 10 anos para mudar para o online, agora a gente foi obrigado a ficar na educação, o estudo por enquanto está online. Até o Ministério da Educação também... a falar quando que a gente volta e também não sabemos quando, né? E, aliás, até vai ter que pensar em mudar, porque tem horas-aulas, né? Tem quanto que pode ser online, quanto que tem que ser presencial, tudo isso até que tem que ter uma alteração, caso isso seja uma coisa mais duradoura em relação a essas aulas online, né, Mônica? Bem pensado, porque nós começamos com 20 horas, que era a liberação do MEC, aí o MEC passou para 40 horas, cada caso é um caso, tá? Sim. Então, no geral... Pode ter 40 horas online, mas agora o MEC também já está repensando de ser semipresencial. Então, porque é uma mudança em todas as áreas. Não dá para voltar todo mundo junto na escola, né? Não tem jeito. Não, porque tem muita aglomeração, né? Você tem a questão de quantidade de alunos por sala, né? Aí você tem lá horário de intervalo, horário de saída, que tem que evitar essa aglomeração, elevadores também, que é um outro problema, né? Sim. E todo mundo com máscara e álcool gel. Isso, exatamente. Então, já vi mais gratuito. E isso tudo mexe na economia. Parece não, a gente está falando de escola, está falando de criança. Não, tudo isso mexe na economia. Que a criança estudando, material escolar, a escola mesmo em si, né? O PROCON aqui em São Paulo
atuando de forma para que as escolas concedam descontos aos pais por não estarem presentes nas aulas, né, dentro da sala de aula, só nas aulas online. Tudo isso mexe com a economia, né, Mônica? Mexe com a economia, mexe com todos os setores, e a gente percebe a queda, na verdade, em todos os setores, né? Onde não mexeu muito, que a gente percebe foi em termos de alimentação, né? Que seria supermercado Mercado e aberto. farmácias. Aliás, tem cada preço, hein, Mônica? Hein? O arroz, o feijão virou preço de ouro, o arroz também. São artigos de luxo hoje em dia, infelizmente. E no mês passado, o tomate chegou a R$9, Exatamente. R$10. Né? Então, o que acontece? A gente tem inflação em alguns produtos e deflação em outros. Por exemplo, em abril, o que nós tivemos aí? Inflação, né? Justamente em produtos que as pessoas estavam comprando mais, que seria alimentação e bebida. Porque o shopping está fechado. Não tem onde o pessoal passear. Aonde vai passear? No supermercado. Aí o supermercado ele achou lotado durante 24 horas. Né? E as pessoas ficam em casa, a gente brinca, mas eu até falo que o pessoal conversa, gente, você fica em casa trabalhando, você vai comer mais, você vai beliscar mais, então você precisa comprar mais, né? Aí o pessoal tirou o celular, professor, até o papel higiênico aumentou de preço, eu falei, mas claro, se você come mais, você vai precisar de mais papel higiênico, você vai usar mais. Então, é a lei da oferta e demanda, quer dizer, você comprou mais, a demanda aumentou, então o preço aumenta. Já, né, aqueles produtos que não eram não estão sendo tão comprados, o preço caiu, que foi o caso de televisores, eletrodomésticos, porque as lojas físicas estão fechadas. Claro, você pode comprar online, mas é um pouquinho mais difícil. Então, fez com que o preço caísse. Agora, outros produtos como celulares, computadores, câmeras, utensílios, né, tudo para que a gente usa na área de TI, na área online, tudo dobrou de preço. Porque as pessoas estão comprando mais esse tipo, porque estão precisando para o trabalho. Então, a tendência é o preço a subir. E eu, por exemplo, às vezes eu faço a compra em mercado, assim, uma coisa que me assustou do preço do valor, uma coisa até parece boba. Batata palha. Batata palha você compra por um R$4,30, R$4,50, às vezes em promoção, R$3,50 já peguei. Tava custando outro dia 7, 8, quase R$9. Pacote de batata palha. Você imagina, então, fora o que eu falei, o feijão, do arroz, né? Que o pessoal tá em casa fazendo lanche, essas coisas, tá usando mais. Salgadinhos, no geral, chocolates, as guloseimas aumentaram muito. Exatamente porque as pessoas estão em casa e estão consumindo mais. Eu sei porque eu sou consumidora de tranqueirinhas, assim, enquanto eu estou trabalhando, e eu vejo que aumentou muito. Agora, claro, tem comerciante também sacana, né? Por isso que o Procon está atuando justamente, né? Porque é algo estranho, meio que semanal. Uma semana você percebe que o pacote do arroz está mais caro, na outra semana ele está mais barato, mas aí foi passado para o feijão. Hoje já está R$14 o pacote de 2 quilos aí, uma marca boa, R$14. Outro dia estava 22, essa mesma marca, dá 2 semanas estava 22, agora está 14. É isso mesmo. Mas também o consumidor também tem um pouco de culpa, porque quando se fala na pandemia, todo mundo compra um monte, compra muito. Então, assim, a pessoa compra para estocar. Então, automaticamente, às vezes o mercado não tem como repor aquilo no momento. O que ele vai fazer? Ele vai enfiar a faca, ele vai colocar um preço alto também. Aí, quando falou-se que possivelmente teria lockdown, pronto, foi aquela loucura no mercado também. Todo mundo achando que não ia poder sair nunca mais de casa. Então, todo mundo vai lá e compra de novo, aí o preço aumenta. Então, assim, a economia gira a lei da oferta e procura. Você compra mais. Então, o que eu falo? Não compra, tá caro, troca por uma marca parecida. Compra um bem um pouquinho, algo mais inferior neste momento, porque aquilo que está lá, que está caro, o tomate, a batata, o arroz, ele vai estragar. Então, quem está vendendo, o ofertante, ele vai ter que diminuir o preço. Se a gente não toma uma posição em relação a isso, o preço vai ficar caro sempre. Com certeza. Deixa eu aproveitar, tem aqui o Tiago Joaquim Davi, 14/2009. Mas com algumas coisas abrindo que vai afetar, sendo que o shopping vai ter uma quantidade de pessoas, sendo que a praça de alimentação não vai abrir. Na verdade é isso que a gente está falando, né? A praça de alimentação não deve funcionar e as lojas abrirem com limitações, né, Mônica? Eu acredito que, assim, número X de pessoas dentro da loja, na própria circulação do shopping, eles devem ter um controle maior, eles vão ter que mostrar, isso em São Paulo, né, a gente está falando, mostrar um plano para a prefeitura, olha, a gente vai abrir dessa maneira, com as lojas dessa forma, e cada loja deve montar um plano de acesso às pessoas. Acho que vai ser por aí, né, Mônica?
Isso. Na verdade, as lojas vão ter que, o comércio em si vai ter que, vamos dizer assim, vai provar por A mais B que ele pode abrir, que ele vai estar aberto com toda a segurança possível e a prefeitura vai ter que aceitar ou não isso. Né? Aí é uma outra questão burocrática. Sim. Mas mesmo assim, a economia não volta. Porque as pessoas... E muitas lojas fecharam também, né, Mônica? Muitas lojas fecharam. Sim. Porque assim, é difícil. Como que uma empresa hoje vai se manter fechada pagando aluguel? Né? Claro, depende do bom senso de quem está alugando. Né? Então, assim, o que eu sempre falo, gente? Renegocia a dívida, renegocia contrato de aluguel. Mas se o dono do local ele não tem o bom senso, fala, não tem negócio, então você vai fechar as portas. Sim. Então, tem muitos restaurantes que faliram por conta disso. As empresas que já vinham com problema no fluxo de caixa dela, já não tinham dinheiro, realmente não teve como sustentar. O governo, na verdade, ele fez aquela proposta, né, de um empréstimo para pagar 2 folhas de pagamento para pequenas e médias empresas. Foi bom, foi interessante para pagar as 2 folhas, só que não basta só isso. Tem muito mais custos e despesas para uma empresa e, detalhe, muitas empresas não conseguiram, ainda estão na espera. Porque, infelizmente, no Brasil ainda, para pegar empréstimo, é difícil, é muito burocrático. Então, por mais que o governo lançou isso, é a mesma coisa do auxílio emergencial. E a gente vai falar sobre o auxílio emergencial. A gente vai falar a respeito, mas até então vou segurar um pouco, eu espero. Até sobre esse gancho de empréstimo, né, Mônica? A gente está vendo vários comerciais de diversos bancos. Estamos aqui com você, estamos só chamar, nesse momento difícil vai passar. Aí o cara vai lá no banco e é totalmente diferente do que se fala no comercial. O crédito não está tão fácil assim, os juros estão altos e não existe essa moleza toda para fazer negócio. Queria que você falasse um pouquinho a respeito. Realmente, se fala de uma forma e na prática é outra, ou é caso a caso, depende do que valor, depende da situação da pessoa financeiramente, pessoa física, pessoa jurídica. Eu sei que é um assunto bem amplo, mas de alguma forma eu sinto e vejo algumas pessoas reclamando que quando vão no banco, sentindo que poderiam ser ajudadas, mas que o banco fosse mais compreensiva nesse momento, continua a mesma forma como fazia quando a gente estava antes da quarentena. Então, vamos lá, para resumir um pouco a história. A taxa Selic, ela caiu, né? A taxa Selic é a taxa básica de juros que vai comandar as taxas da economia. Caiu, assim, tá 3%, então, assim, tá a menor da história possível. Só que acontece, não é porque ela caiu neste momento que vai cair todas as taxas ao redor dela agora. Às vezes demora de 5 a 6 meses para atingir todo o mercado. Então, assim, alguns bancos, né, facilitaram com a diminuição da taxa. Então, assim, vai de banco para banco. Mas, de qualquer jeito, não está fácil de pegar. Por quê? O empréstimo. É burocrático, né? E numa situação que você, às vezes, não tem emprego, ou não tem uma renda ali para que você possa garantir que você vai pagar novamente para o banco, o risco está muito alto. Então, o risco de você não pagar está muito alto. Então, o banco dificulta mais. Isso é histórico, sempre foi assim. Então, não existe moleza. Não existe isso, eu vou te ajudar. Não, não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Não é assim, né? Não está tão facilitado assim. Você pode, por exemplo, em outros casos, postergar prestações de financiamento. Isso está acontecendo em alguns bancos, não são todos os bancos. Claro. Né? A Caixa está fazendo isso com financiamento imobiliário. Então, ela está postergando, mas você tem que pagar. Sim. Não é que você não vai pagar. Vou ficar sem pagar nada e vou pagando as últimas são mais baratas do que as mais recentes, né? Não é assim, né? Não, você pode postergar ali 1, 2, 3 meses no máximo. E depende do banco, não é todo banco assim, não. E também vai ter uma diferença de pessoa física e jurídica. Às vezes, na jurídica, é muito mais fácil, dependendo do banco, é muito mais fácil você ter liberação do que na pessoa física. Eu Isso imagino. também pode acontecer. Mas a pessoa vai esperançosa com a propaganda e não é assim, né? Na hora quebra a cara, né, Mônica? Infelizmente, né? É bem burocrático o processo, viu? Eu imagino. Vamos ver aqui, ó. O Antônio MB Silva. Eu vou lendo as perguntas aqui, todo mundo, tá, gente? Ó, o Antônio, Brasil corre o risco de quebrar diante de todos os gastos que está tendo, incluindo a ajuda emergencial. Eu vou pedir só para a Mônica falar sobre essa resposta mesmo, mas o auxílio eu quero ainda falar a respeito mais propriamente desse assunto. Mas a chance do Brasil quebrar ou já está quebrado, a gente não está sabendo, hein, Mônica? Bom, na verdade,
quando se fala em quebrar, seria o aumento da dívida pública. Sim. Isso já está acontecendo com todos os auxílios possíveis que o governo está fazendo. Então, a dívida está crescendo, né? Está aí em 700 bilhões já o déficit dele, tem a previsão de se a dívida está em 90% do nosso PIB. Ou seja, é muita coisa. Né? Agora, para ele quebrar, a gente teria que continuar nessa confusão política. Tá. Enquanto não resolver a questão política, a gente continua nessa do L, sabe? Que seria cair e ficar em recessão. Então, a gente corre o risco, sim. Corre o risco se continuar nessa situação de briga política. Enquanto a gente não tem uma estabilização política, a gente não consegue ter aquele equilíbrio para voltar a crescer. Aquela situação como chegou a Argentina, uma época, é possível? Você acha possível, Mônica? Quando até disse que já não ia pagar mais dívida pública, quando realmente falou que não ia acertar mais nada, isso pode acontecer com o Brasil, por exemplo? Você vê que se continuar desse jeito, pode acontecer isso? Sim, se continuar desse jeito, nessa confusão política, e principalmente com o STF, corre esse risco sim. Mas acertando essa questão política, ameniza. Aí a gente não passa por... Engraçado, isso há 2, 3 anos atrás, o pessoal falava assim, eu posso investir em título público, garante que o país nunca vai quebrar, garanto, pode, melhor no título público. Agora, eu falo, não, calma um pouco, porque agora é tudo complicado, tudo muito arriscado. O Juliano Stepan, não sei se é Stepan Juliano, Juliano Stepan, os bancos são eternos genocidas financeiros, eles nunca estão aptos para ajudar no sentido real da palavra. Realmente o que aparece no comercial, infelizmente, não é o que acontece na prática. Quem está lucrando hoje são os bancos. Com certeza. É o banco e as funerárias, né? Porque assim, o banco ele lucra com a desgraça alheia e a funerária também. Porque as funerárias começaram a ligar para a casa das pessoas oferecendo pacotes. E assim, a mudança já estrutural, olha como é que faz. É o robozinho que liga para a tua casa, não é mais um atendente. É um robô que liga oferecendo algo novo para você que vai mudar a sua vida. De fato, né? A funerária vai mudar realmente. Literalmente. Né? E, aliás, quando a gente recebia aquela ligação, isso antes, né? Oferecendo um plano para a gente ir pagando a funerária, né? Ou ter um jazigo, inclusive. A gente fala, pô, você está me gorando, pelo amor de Deus. Mas olha, acho que antigamente ele devia ter aceito, estava mais em conta que hoje pelo jeito... Sim, não, hoje o preço está super alto, lei da oferta e demanda. Vamos ver aqui. O Marcos Tchuk, 2020. Uma pergunta: os governantes se preocupam com a economia, mas se o comércio abrir geral, haverá mais mortes. Defunto não sustentará a economia. Ideal não seria sair só quem precisa mesmo. Agora, assim, Mônica, é claro, eu entendo o posicionamento do Marcos, mas... chegamos a um momento que as pessoas, mesmo aquelas que apoiam a quarentena, a ficarem em casa, estão sentindo também no dia a dia que as coisas podem ficar ainda piores, né, em relação ao emprego, em relação a colocar leite em casa, a sustentar a família. Agora começa a pegar esse lado, né? O lado do bom senso de você ficar em casa, mas ao lado da necessidade de você ver faltar alguma coisa na sua casa. E aí, né, é uma coisa que pode até, tem a ver com a economia, né? Aquela discussão que está tendo essa polarização economia e saúde, eu acho que as duas coisas são juntas, mas estão polarizando a economia de um lado e a saúde do outro. Mas, e aí esse caso, né? Porque às vezes a pessoa pode até ter um bom senso, pô, eu quero ficar em casa, mas se eu ficar em casa, eu não vou trazer coisa para eu poder comer, minha família comer, o cara começa a ficar preocupado, né, com ele. É óbvio que você tem que pensar no todo. O mundo ideal é você pensar em todos que estão te cercando. Mas o vizinho do seu não vai estar pensando assim, o seu outro vizinho não vai estar pensando assim, e você vai estar no mundo ideal sozinho, praticamente, assim, eu falo, né? Isso gera uma discussão econômica que parece aquele tempo eleitoral, que fica aquela briga nas redes sociais, né? Então, eu faço a seguinte conta, né? Se todo mundo ficar em casa, a certeza é que todo mundo vai morrer de miséria, de pobreza, ninguém vai ter dinheiro para comer, para sustentar. E se a gente sair para a rua, a gente corre o risco, não tem certeza, de pegar o vírus e morrer. Pode. Várias Apesar que, Mônica, assim, eu tenho muito cuidado em relação a isso, porque eu estou sentindo um temor nas pessoas, que, óbvio, eu não quero que ninguém pegue. Mas está parecendo que, assim, pegou, morreu. Eu sei que as notícias, quando aí todo mundo olha, mais de 1000 mortes, está aumentando os números, está aumentando os casos, e a gente lamenta por todos. Pelo amor de Deus, gente, não estou falando sobre isso. Só estou falando que não é assim, pegou, morreu, entendeu? É que como está sendo passado, parece que assim, pegou, já era. Né? Então, às vezes, a nossa cabeça começa a funcionar de um jeito que começa a achar realmente que pegou,
a gente vai morrer. É óbvio, eu não quero que ninguém pegue. Lamento muito que tudo que está acontecendo. A gente fica triste, inclusive, que a parte política está sendo maior que esse momento da vida das pessoas. Mas também tem esse lado, né? A gente tem que pensar que há a possibilidade de você pegar, você não ter sintomas, se pegar uma coisa leve, entendeu? E se você ter mais cuidados... Depende muito da imunidade de cada um. Casos e casos, porque assim, eu estou muito preocupado com isso. Eu estou vendo as pessoas com medo desse... Ai, agora vai liberar, tá com fobia da liberação. Né? As pessoas estão com medo que vai liberar. Então, assim, porque isso a gente vai conviver, não tem vacina ainda. Então não tem jeito, a gente vai ter que conviver com isso. Então, nossos hábitos terão que mudar, nosso comportamento terá que mudar. Algo que a gente já deveria fazer faz tempo, em relação às mãos, à higiene, ao uso de álcool em gel. Já no H1N1 já se falava do uso do álcool em gel, por exemplo. E a gente, a gente não fazia. Não adianta falar, eu já fazia. Se for, é um caso raro. Mas, assim, não fazia. Então, assim, esse é o meu medo, assim, esse pavor de peguei, morreu, né? E não é assim, né? Graças a Deus que não é assim. E lamento muito por tudo que já aconteceu. Eu gostaria que não tivesse ninguém morrido, infelizmente, em virtude do Covid. Mas você sabe uma coisa que também me preocupa e tem me preocupado muito, é que os dados da quantidade de mortos do Covid, eles são dados que não estão corretos. Por quê? Existe um viés muito grande, existe um protocolo hoje, que todo mundo que morre neste momento, ele é colocado no atestado dele que morreu de Covid. Eu tive, por exemplo, um amigo que faleceu de 95 anos, mas por um outro motivo, foi colocado lá. Tive um primo que foi por um outro motivo, que infartou, foi colocado, falou, poxa, se eu tive na minha família, no meu contato e amigos, que aconteceu, que não tinham a doença e faleceram e não foi de Covid, você imagina quantos podem ter acontecido. Então a gente não tem um dado concreto. E também então, o outro lado, né, Mônica? A subnotificação, né? Ter mais casos que a gente acha que tem também. Tem esses dois lados, né? Então, assim, o viés é muito grande, porque, assim, pelo protocolo, então todo mundo que morreu nesse período é de Covid. A Paty, que está aqui, ajudou a gente aqui na promoção, não, na entrevista, a gente fala economia, já falei promoção já. Ela está falando exatamente a pergunta que eu fiz em relação, até eu tinha conversado com ela a respeito, que eu queria tirar essa dúvida com ela, sobre se facilidade parece ser de crédito que se faz nas propagandas, e na verdade isso não é isso, né? O Lessante... 0432, o shopping vai ter restrição de horários, provavelmente ainda não existe ainda uma definição, mas eu já até respondo no lugar da Mônica, mas é isso, acho que os horários deve ter uma restrição de horários ainda, até porque os serviços entregues pelo shopping não vai ser como você tinha antes da quarentena neste momento. E muitos serviços a gente vai comprar online e só vai buscar lá, mais ou menos acontecendo agora. Tem o drive-thru, né? Alguns shoppings tem o drive-thru, você compra e vai buscar no shopping, isso aí. Joy Nascimento, até quando vamos trabalhar com a carga horária reduzida? Tem algum prazo? Acho que é de caso para caso, setor e serviço para serviço, né, Mônica? Como que é? Porque na verdade, hoje, você pode ter uma redução aí de 25%, de 50%, de 70% de redução de carga horária e de trabalho. Inicialmente eram 3 meses. Mas, como é medida provisória, nada impede de o governo ir lá e colocar outra medida. Então, até então, eram 3 meses. Tá. Vamos ver aqui. Qual é o percentual de esperança? A Angelita Grola está perguntando. Qual é o percentual de esperança que o povo brasileiro deve ter, hein, Mônica? Isso aí já virou... O economista vira, nesse momento, uma astróloga, uma numeróloga, prevê o futuro. Olha, e assim, o que é bem claro, não é uma situação, eu não vou ser otimista, vou ser pessimista, é o que está acontecendo agora, a gente sabe que a crise virá. Então, ainda em agosto, a gente vai enfrentar a crise. Então, de repente, quem não foi demitido pode estar sendo demitido agora, quem está sem emprego pode continuar sem emprego. Então, a previsão é ter alguma esperança no meio do ano que vem. Mas, claro, na economia, a gente depende de vários fatores. Então, hoje, o que mais impacta na economia, em qualquer setor, e principalmente agora, é a política. Sim. Se a gente tiver um equilíbrio político, parar essa confusão, essa briga, essa falta de respeito que está pela população, aí sim a gente consegue voltar a crescer. Claro que tem condição de crescer. Nós começamos o ano crescendo, nós estávamos engatinhando. O problema é que o país ele volta a funcionar pós-carnaval. E abriram as portas para o vírus no carnaval, né? E aí aconteceu, passou o carnaval, quando a economia ia começar a ingressar, pronto, tivemos que parar. E estamos parados aí até hoje. Entendi.
O Marcos está falando em relação a algumas porcentagens, Marcos. A discussão não é nem essa, Marcos. É exatamente o medo das pessoas. Eu estou sentindo as pessoas com medo como se fosse algo... É mortal, é óbvio. Mas não é assim. Eu peguei isso, eu morri, entendeu? Tem que ver. Cada caso é um caso, assim. Esse Tem medo... vulneráveis também, mais vulneráveis. E esse medo é isso que atrapalha também, inclusive a economia. Esse receio para a economia começar a girar, as pessoas quererem sair para a rua, porque tem a sua vida normal, as coisas vão voltar. Você vai ter que voltar a trabalhar, você vai ter que voltar a estudar, você vai ter que voltar a comer, você vai querer se divertir de alguma maneira. Estão falando já que a nova saída agora é a volta do drive-in, para ver filme, para ver teatro. Os carros, você parar com o carro e assistir filme, assistir teatro. Já existe, já está acontecendo em alguns países fora aqui. Tem as baladas, né? As baladas que são no carro, o pessoal que passa. Eu tenho uma reportagem disso. O drive-in vai igual uma coisa que era da década de 70, 60, o início de 80. Olha que mudança estrutural. Poderemos voltar a ter o drive-in para cinema, para teatro, para outras atividades. Missa, já está tendo missa com drive-in. Missa já está tendo. Com drive. Já está tendo missa, assim. Então, são coisas que a gente vai se adaptar ao momento, mas isso não quer dizer que você não vai sair mais de casa, porque a pessoa não vai conseguir ficar a vida inteira em casa, não é possível. Alguém vai conseguir ficar... Igual as compras online, né? Por exemplo, hoje a gente está comprando muito mais online. Eu, particularmente, não gosto de comprar nada online. Então, não é que eu vou mudar o meu hábito. É que dá mais trabalho de trocar, a gente gosta de olhar, às vezes a gente tem muito, o brasileiro tem muito de querer tocar, de olhar as coisas. E outra, demora para chegar, né? Agora, nesse período, demora 15, 20 dias, uma coisa que você compraria já. Tem isso, tem essa parte também. Mônica, eu vou aproveitar agora, espero que não estoure, senão eu vou pedir qualquer coisa, você fica mais um pouquinho, a gente sabe que na live do Instagram tem 1 horinha. Mas vamos falar do auxílio emergencial, que é algo que tem mexido muito com as pessoas. É óbvio que a gente está agora, parece que está caminhando um pouquinho mais, mas a gente viu quantas pessoas com dificuldade, aquelas primeiras que acessaram para se cadastrar para o auxílio emergencial, aquelas que tiveram o seu ter que reaver dados, preencher novos dados, aqueles que tiveram seus pedidos negados. Ainda tem a possibilidade de ter o início do mês de junho ainda para se cadastrarem, né? Ainda existe esse prazo, ou seja, quem for acessar e precisa, pode. Aí houve uma mudança essa semana, onde que as pessoas, se arrumarem um emprego ainda até a declaração do imposto de renda e tiver um rendimento acima de R$28.000, terá que devolver o valor que recebeu do auxílio emergencial. Então parece mais do que um empréstimo do que realmente um auxílio, uma coisa meio complicada. O que você pode falar para a gente em relação ao auxílio emergencial, que existe agora a discussão se teremos essa quarta, quinta parcela com valores menores do que R$600. O Rodrigo Maia defendendo a Câmara dos Deputados, presidente da Câmara, que se pague o auxílio emergencial até final do ano, inclusive defendendo esses R$600 mantidos, o presidente dizendo não, o pessoal da área econômica do governo também é a mesma coisa, pedindo, podemos até continuar mais 2, uma coisa gradativa e diminuindo o valor até se encerrar. Como que você avalia esse momento desse auxílio emergencial para quem realmente está precisando neste momento? Mônica, por favor. Bom, a previsão é que se tenha, né, o estudo, pelo menos mais uma parcela do auxílio, seria a quarta parcela, mas essa quarta parcela seria provavelmente dividida em 3 vezes. Ou seja, o valor seria em torno de R$600, ou seja, 200, 200, 200. Essa, por enquanto, é uma das propostas que eu acredito que entre. Por quê? Porque mesmo que a gente voltando do isolamento, ainda as pessoas vão precisar do auxílio, que é pouco, é muito pouco. Muito. Mesmo quem recebe de R$200, que é o caso das mães de família, é um valor muito pequeno, mas eu não acredito que isso fique até o final do ano. Por quê? Vou falar por dado econômico. Até hoje, foi pago em torno de R$102 bilhões em relação somente ao auxílio emergencial. Tá. Cada parcelinha dessa dá um rombo de 48 bilhões para o governo. E se ele já está com problema no déficit público, a dívida pública está subindo muito, seria, acredito, loucura do governo pagar até o final do ano. Então, economicamente falando, é algo inviável. Tá? Agora, que tem muita gente que não recebeu e precisava receber, tem gente que foi aprovado e não recebeu, tem um pessoal recebendo a segunda parcela, e tem gente que não era para receber e recebeu. Então, assim, vai ter um aplicativo logo mais aí do governo que, segundo o que eles estão falando, vai ter uma lista de todas as pessoas que receberam. Agora, que vai ter que declarar no imposto de renda no ano que vem, vai ter. E aí que vai dar o problema.
né? Porque se você recebeu indevidamente, você vai ter que devolver. Sim. Né? Porque existe um protocolo todo, né, de pessoas que podem receber. Então, você tem que seguir ali o protocolo certinho. Principalmente o pessoal do Bolsa Família, que está registrado no Cade Único. E, claro, você não pode ser CLT. Mas um detalhe, né, Mônica? Só vai ter que declarar o imposto se você receber acima de 28 mil, né? Se você continuar sendo informal, recebendo menos... Essa obrigação de... Senão o pessoal acha que vai... Eu nunca declarei, vou ter que declarar, o cara começa a já ficar meio que nervoso. Isso não vai acontecer. Isso aí a gente vai declarar somente se for acima de 28 mil e alguns quebradinhos. Acho que é 28.500, 900. Claro, pode ter alguma mudança na área da contabilidade ano que vem? Pode ter. Isso é o que a gente tem por enquanto. Sim. Né, a princípio. Agora, a gente tem agora, em junho, dia 15 de junho, um outro auxílio, né, que na verdade seria o saque do FGTS. Isso eu vou perguntar também. Deixa só, ainda só para esgotar esse assunto, auxílio emergencial. Sobre o auxílio emergencial ainda. Algumas pessoas receberam a primeira parcela, e agora quando receberam a segunda, não puderam sacar imediatamente o dinheiro, puderam utilizar para pagar contas, naquela poupança digital da Caixa, pelo aplicativo, e só agora, dia 30, pode tirar o dinheiro. Isso que o governo faz, Mônica, é porque ele está sem dinheiro e ele não tem físico, o dinheiro físico, e esse dinheiro movimenta-se a economia. Queria que você explicasse um pouquinho por que essa opção, porque às vezes a pessoa precisa do dinheiro físico e não tem. E aí a pessoa quer pagar as contas e não quer, às vezes é um dinheirinho que ela usa no dia a dia e não consegue, tem uma dificuldade em relação... É óbvio que a gente já vê os supermercados aceitando o auxílio emergencial como forma de pagamento. Você pode fazer compra na internet com auxílio emergencial, mas o porquê dessa opção, até para você explicar para as pessoas por que o governo fez isso. Na verdade, é uma forma de controlar o dinheiro. É a mesma coisa a gente também tem assim, tanto que eu posso gastar ali no cartão de crédito, do cartão de débito, o que eu posso... O governo faz a mesma coisa, ele tem um orçamento assim como a gente tem. Então, esse orçamento que ele tem, ele está driblando, sabe? Aquela história, tiro de um canto, coloco no outro, é mais ou menos o que ele está fazendo. Então, quando você usa ali, em vez de você sacar o dinheiro, você está usando um aplicativo para pagar uma conta, automaticamente ele está segurando um pouco mais o dinheiro para que você não gaste, diferente de quando ele te dá o dinheiro. Quando você tem o dinheiro na mão, você vai lá e gasta, né? Você tem a total liquidez. Nesse caso, não, ele dificulta um pouco mais para pagamentos de contas. Tá, e aí, por exemplo, ele fez assim, em algum momento falou, vai ser a primeira com a segunda, depois não foi a primeira com a segunda, teve a primeira para ser a segunda, quem recebeu uma primeira agora vai ter que esperar 30 dias para receber a segunda. Exatamente. Porque a proposta inicial era isso. Você vai receber a primeira, se estiver atrasada, vai entrar a primeira e com a segunda. Se não entrar a primeira e a segunda, vai entrar a primeira, segunda e terceira. Não, isso não está acontecendo. É a primeira, espera mais 30, e tem várias pessoas que estão com valor atrasado. Aí a pessoa tem que ir lá na caixa, pegar aquela fila, tem gente que desistiu por conta disso. Então, assim, além da questão do aplicativo, que é muita gente que ele não está suportando, existe também uma questão do governo segurar. É uma forma de ele segurar, porque ele não pode liberar de uma vez, né? Ele não tem como liberar de uma vez. Então, existem esses problemas justamente já criados pelo governo. É para segurar mesmo. É igual a gente tem uma conta para pagar agora ou eu posso esperar até dia 15? Vou esperar até dia 15, porque eu tenho um investimento que está rendendo tantos por cento mais. Então, a mesma coisa que o governo faz. E ainda, né, sobre isso, mostrou também que a parte tecnológica de caixa, dos órgãos do governo também não estavam legais, né? Porque muita gente reclamando que o aplicativo caía, não segurava, porque a gente tem que pensar, óbvio. O aplicativo ele não suporta tanta gente utilizando. É óbvio que o volume foi muito alto, mas a gente percebeu também que o investimento em relação a isso, agora parece que agora tá normalizado, mas realmente a gente via que não era isso, né? Quando precisou, falhou também. É que nem nossas internets aí. A gente tá fazendo lives aí direto, a gente tá vendo que o que a gente compra não é o que a gente recebe, né? Em casa, eu tenho, por exemplo, 2 operadoras. Quando caiu, eu tenho que pegar outra. Mas, nossa, não precisava disso. Claro. Mas é justamente porque sempre uma vai cair. Então, como uma cai, você tem a outra. Aqui. Tá vendo? Isso a gente vê nessas horas. Na hora da crise que a gente vê essas coisas. O Juliano... E aí os gastos aumentam. Com certeza. Você paga mais. Esse rombo cabe na maleta do Gedel e sobra. Todo mundo lembra do Gedel. Tinha pouco dinheiro na casa dele, né? Que beleza. O Léo Santos 0432. É uma forma de se ver quem recebeu, se está usando dinheiro para pagamento de contas de urgência. Não é isso, né, Mônica? É exatamente a necessidade do governo também de segurar a grana, né? Porque o governo tem outras formas para checar se você precisa realmente do dinheiro ou não. Porque você
Não necessariamente precisa pagar conta, você pode tirar o dinheiro, se precisa do dinheiro vivo, por exemplo, você tem alguma dívida que precisa pagar o dinheiro vivo, você tem que esperar, né? Eu acho que não foi isso, deixa eu ver se o cara tá precisando mesmo com urgência para pagar a conta, porque a necessidade de cada um depende, porque pode ser conta, pode ser um dinheiro emprestado que você pegou, pode ser várias coisas, né, acontecer, né? O ideal é que a gente sabe que o ideal é que se gaste com o básico, né? O Sim. auxílio emergencial, a gente tem que gastar com o básico, alimentação, sim, bebida, os serviços essenciais. Precisa ter um aluguel em aberto, né? Alguma coisa assim que esteja para estourar. A gente vai fazendo troca. O cartão de crédito está estourado, então paga lá o cartão de crédito para você não cair no rotativo. A conta de luz, segura um pouquinho que dá para segurar 3 meses. É mais ou menos isso. Agora, a gente sabe que tem gente que vai lá, compra TV, compra geladeira, gasta o dinheiro. Então, mas não é o certo. Mas é o mínimo também. Acho que a maioria que realmente pediu é uma necessidade que está apertando demais pro básico, pro mínimo em casa, né, Mônica? É o básico, é para a pessoa comer, né? O Stepan, Juliana, aqui não vimos a cor desse auxílio, mas até pode escrever pra gente aqui, meu nome está invertido aqui, Fred. Então é Stepan, Juliana, é isso, né? Eu acho que é isso. Stepan, só me fala se você pediu e não foi aprovado, ou foi aprovado e não recebeu. Até um detalhe, até pra gente saber também como andam as coisas, porque no início, tava todo mundo só falando desse assunto. Agora parece que está normalizando um pouco, começaram a pagar, as pessoas meio que esqueceram um pouco. Mas agora já veio uma coisa para mexer essa semana, de ter que devolver esse valor depois lá para frente. Jogadores de futebol, esse assunto eu vou tratar amanhã na minha live às 7 da noite. O Sindicato dos Atletas está reclamando e quer um posicionamento que o governo retirou dos jogadores de futebol o auxílio emergencial. Sendo que 2% só que são os milionários, o restante, 98%, recebe 2 salários mínimos no máximo. Então, era uma necessidade para os atletas de futebol o auxílio emergencial, assim como nós, assim como todos nós. É que às vezes parece que o futebol é um mundo à parte e não é. E aí até vou pedir para o Stepan até colocar ao lado dele se ele conseguiu, foi aprovado, se não foi, teve que refazer, teve gente que teve que refazer os dados. Foi bem estranho isso também, porque eu sei de pessoas que fizeram a mesma coisa e voltou. Acho que no primeiro dia estava aquela loucura, acho que deve ter alguma coisa se perdido pelo caminho, eles falaram que estava errado para poder fazer de novo, né, Mônica? E tem um detalhe, muita gente não tem acesso ao aplicativo, ou não sabe mexer com o aplicativo, tem dificuldade, às vezes, para colocar os dados, aí é por isso que deu problema e teve que fazer novamente, e aí está na espera ainda. Então, assim, a forma do aplicativo foi ruim. Foi uma coisa não muito fácil, porque não é todo mundo que tem acesso a essa tecnologia. Olha a mudança estrutural, né, de novo. E eles foram arrumando o aplicativo com o carro andando, né? Isso que foi, né, Mônica? Exatamente. E aí é um problema. A Liza Nursi. Existem 8 milhões de pessoas ainda em análise. Conheço várias que ainda estão. E isso realmente, infelizmente, tem, até porque ainda há o prazo para você poder se inscrever até o início de junho, né, Mônica? Mas era uma coisa que deveria ser muito mais rápida. A gente sabe que tem que se checar imposto de renda, carteira de trabalho, tem todos os componentes para não... Infelizmente, porque tem gente que... Esses 8 é um valor menor do que as pessoas que tentaram e já não tinham condições, e mesmo assim foram lá e se cadastraram, atrapalhando aquele que precisava, né? Infelizmente isso aconteceu muito. Pessoas que não podiam, não tinham condições, e mesmo assim mandaram para pedir para ver se... Será que eles vão se confundir, me dar uma graninha? E atrapalharam quem precisava, infelizmente. Fora aqueles que conseguiram mesmo assim, né? Teve gente que fez no nome do presidente, teve gente do exército que não precisava, conseguiu. Isso que é o mais triste, né, Mônica? Exatamente. E tem um cruzamento de dados, demora às vezes um pouquinho mais, porque tem um cruzamento de dados com a Receita Federal, por conta do CPF. Então, aí você imagina isso numa proporção aí de 8 milhões, 10 milhões de pessoas pedindo. Então, realmente vai dar problema. Até o acesso da gente à internet num simples aplicativo dá problema. Vocês imaginam esse aplicativo que foi feito de um dia para a noite, né, com o carro andando, né? Então, imagina o quanto problema não tem. Eu própria tentei entrar nesse aplicativo para conhecer, porque eu fiz alguns vídeos sobre o assunto, falei, deixa eu entender na prática como funciona. Demorou para entrar, teve um dia que demorou 3 horas para conseguir entrar. Você fica, parece que uma fila de espera. Você ou fica na fila da caixa, ou você fica na fila de espera do aplicativo. Então, ele é ruim mesmo. Saque emergencial, que não é a mesma coisa que o auxílio emergencial. E se alguém tiver alguma pergunta do auxílio emergencial, pode fazer aqui, que eu leio para a Mônica até para a gente falar a respeito, tá? Mas o saque emergencial, que é outra coisa, que tem a ver com o FGTS, queria que você explicasse quem que tem direito, quem não tem, Mônica, porque todo mundo fala em saque, já fica, né, a situação tá apertada, o pessoal já, né, qualquer coisa que der para espremer assim, ela tá lá espremendo para ver se sai uma graninha, Mônica.
Ó, o saque emergencial, né, do FGTS, ele vai começar, a previsão é 15 de junho, então a Caixa ela vai liberar tudo que a gente tiver de conta ativa e inativa. Como é que funciona? Para você ter direito, você tem que ter trabalhado um dia de carteira registrada, CLT, ou estar trabalhando com carteira registrada. Então, a conta ativa é aquela que você está trabalhando agora e a conta inativa é aquela que você já trabalhou. Então, você pode ter trabalhado, assim, 4, 5 empresas. Então, você já trabalhou. Então, são 4, 5 contas inativas. Aí, eu trabalho numa agora. Então, vai ter mais uma conta que seria ativa. Então, o que vai acontecer? A Caixa vai juntar em todas as contas, vai fazer um rateamento. Desse rateamento, o valor total a ser recebido é até R$ 1.045. Tem gente que vai receber 100, 500, 1.000, mas é até R$ 1.045. Ah, eu tenho para receber 2.000. Vai receber? Não vai receber. É até os 1.045. Então, começa a ser essa liberação em 15 de junho. Provavelmente, a liberação seja de acordo com data de aniversário. Tá? Eles ainda não liberaram o cronograma. Vai ser liberado automático pela Caixa e fica até 31 de dezembro no banco, tá? Agora, o que tem que tomar cuidado é que as pessoas confundem um pouquinho esse saque emergencial de agora com aquele saque aniversário. Tá. O saque aniversário do ano passado é diferente. O trabalhador ele pode, uma vez por ano, tirar uma parte do fundo de garantia dele. Isso é uma situação. Neste caso aqui, não. É uma liberação até no valor de R$ 1.045 de rateamento de todas as empresas que você trabalhou ou está trabalhando. Então, são coisas diferentes. Então, com certeza, todo mundo vai ter dinheiro, alguma coisinha aí. Todo mundo mesmo, ô Mônica? Todo mundo? Por enquanto, todo mundo. Não tem, assim... É que, assim, uma restrição. Todo dia tem uma regra. Tem uma nova notícia, uma regra nova. Mas, por enquanto, não tem o cronograma de datas. Acredito que seja data de aniversário, mas começa essa liberação dia 15 de junho. Mesmo aqueles que sacaram o FGTS, ou não? Aqueles que sacaram, foram demitidos, sacaram o FGTS, esses não têm nada para receber, Mônica? Pode ter, sim. Pode ter, porque às vezes ficou algum resíduo lá. Então, você pode ter, sim. Tá, legal. Então, eu falo, todo mundo vai ter. E vai ser algo automático. Então, quem não quiser receber, tem que, na verdade, avisar a Caixa. Então, agora eu estou contando. Você avisa. Muito obrigado. Você não quer receber. Não estou querendo, não estou precisando. Duvido aí que não seja isso. Coloca lá na tua poupança, né? A poupança ali da Caixa e deixa rendendo. Mas eu duvido que alguém vai fazer isso agora, né? Para não fazer uma correria às agências, eu sei que tem aplicativo que dá para consultar tudo, mas como funciona isso para as pessoas consultarem, Mônica? Você tem essa informação? Até para não ter mais gente em agenda, já tem do auxílio, imagina do saque emergencial então, aí. No site da Caixa, cada um consegue observar se tem direito ou não. Mas eu acredito que alguma coisa será feita dentro desse próprio aplicativo, para facilitar. E se eles forem pensar em facilitação, será algum aplicativo. Mas, por enquanto, no site da Caixa, a gente consegue, com o número do PIS, PASEP, o número da carteira, a gente consegue descobrir. Tá? É o básico. O documento tem que estar com os números da carteira de trabalho, PIS, PASEP, conseguem fazer essa identificação no site da Caixa já. Legal. E, além disso, ainda sobre o saque emergencial, aquele que está recebendo o auxílio emergencial, também nada atrapalha para ele poder também receber esse saque emergencial, ou ainda quem está recebendo aí dançou um grande abraço? Por enquanto, o governo não falou nada sobre isso, né? Porque você pode receber o auxílio emergencial, porque se você não é CLT no momento, mas você pode ter sido. Né? Ou seja, você pode ter a conta inativa. Então, por enquanto, ainda não foi criado nenhum critério em relação a isso, mas pode ser que criem. Por enquanto, nada foi falado. E dia 15 está aí, né? A gente está no finalzinho do mês, está chegando. Mas existe essa possibilidade para ajudar algumas pessoas, até aqueles que não foram aprovados no auxílio emergencial, de ter esse saque emergencial que possa, você que não é mil e quanto que você era até 1.045. Então, sei que 1.045 não vai resolver o valor, a vida das pessoas, mas uma graninha que entra ajuda um pouquinho. Continha, faz um mercado já. Você já fala, né, olha, tô te devendo aí, ou para conta de luz, não corta não, que eu já vou te pagar, vai entrar uma graninha aí, né?
que esse serviço, assim... É uma forma, né, de o governo gerar liquidez na economia. Outra coisa que ele fez foi fazer a liberação, né, do 13º salário para os aposentados. Sim. Então, não ajuda muito, mas liberou para um momento de, né, que precise agora para comprar medicação, mais alimento para o que está em casa. Também é uma forma. Só que tudo isso, tudo que a gente está comentando agora, vai gerando um rombo no orçamento do governo. E a dívida vai subindo. Eu sei que faltam 4 minutos para acabar a live, mas até sobre isso do 13º dos aposentados, eu sei de conversar com aposentados, a gente, poxa, esse dinheiro vai ajudar ao mesmo tempo lá no final do ano que eu vou precisar de uma graninha, eu não vou ter essa graninha. Tem isso também, né, amor? Tem que pensar que não vai ter lá no final, para a pessoa não começar a gastar demais e chega lá esperando que vai ter um 13º, bal, já foi, né? Agora não é hora de gastar, agora é hora de economizar. Eu sei que é difícil economizar com muito pouco, mas é justamente usar para o básico do básico mesmo. E tem dívida? Aproveita para renegociar, agora é a hora. Ó lá, o Stepan lá. Dá para comprar um pacote de feijão, tá caro o feijão, hein, Stepan? Você vai ganhar bem, então. Tá. Um quisuco arroz, então. E 2 balas de canela. O quisuco até o pozinho é baratinho, mas 2 balas de canela também vai de troco na moeda. Que você for usar aí, que o pessoal tá faltando moeda, o pessoal tá oferecendo bala, tá oferecendo tudo que é coisa, né, Mônica? Balinha virou moeda, né? Virou. Mônica, só aproveitar, você tem mais alguma coisa para falar, alguma coisa que você gostaria de contar para quem está acompanhando a gente? Porque eu quero que você fale um pouquinho do seu canal, para o pessoal se inscrever também, poder participar lá e ter mais informações sobre a parte econômica, porque parece um assunto chato para o leigo, mas não é. É importante, inclusive, para ele estar bem informado. Bom, assim, para criar um pouquinho de expectativa até para o ano que vem, então, assim, existem aí, após pandemia, que o governo faça alguns melhoramentos. Tanto melhoramento na questão de legislação para as empresas que faliram, a legislação trabalhista tende a mudar, tá? Tende a mudar também, tende a melhorar os programas sociais, programas do Bolsa Família, pode ser que melhorem ele ou coloquem um outro programa melhor que ele também. Com certeza vai entrar algum tipo de política para aumentar a oferta de empregos, porque é o que a gente precisa. Privatização, com certeza vai ter, principalmente de banco, né? E, com certeza, a gente tem que continuar a agenda econômica, que a agenda econômica prevê agora a reforma tributária. Porém, tem um detalhe, um adendo aí. Qualquer mudança na agenda econômica, tudo que a gente faça, precisa do Congresso, principalmente a reforma tributária. E, se está com problema político agora, é difícil ter aprovação no Congresso, ou seja, vira uma bola de neve na parte econômica. Então, assim, é isso que a gente enfrenta aí, possivelmente. Então, tem que se segurar. Eu me sinto no avião que está caindo, então eu estou com um cinto de segurança, entendeu? Cadê o paraquedas, né? Cadê o paraquedas? Exatamente. Legal. Bom, e do canal, meu Isso, canal é o Mais Economia para Você, tá? É um canal que ele fala muito de economia e empreendedorismo, economia e negócios. Toda sexta-feira tem vídeo novo, tá? Mas eu vou aumentar aí essa produtividade, porque por conta da quarentena eu fiquei full time, então nem sempre dá para ficar produzindo um monte de vídeo numa semana só. E com certeza na próxima semana já vai ter rede social nova, Facebook novo, tem o pessoal já trabalhando aí nas novas páginas. Tá, conta com a gente para poder divulgar também. Quero agradecer a todos, aqui a Paty fez o contato com a Mônica, foi muito legal, eu gostei, espero que a Mônica tenha gostado também. A Bia, obrigado pela mensagem, ao João, ao Marcos Tchuk, muito obrigado, a Rosileide, ao Lessante 0432, a todos aí que mandaram, o João Carlos, a todos que mandaram aí mensagens, muito obrigado às perguntas, espero que a gente tenha ajudado um pouco em algumas dúvidas. Mônica, sucesso para você. É muito extenso, né? É muito extenso, faz parte. Tem muito assunto para falar. Pra falar. E a gente promete, a gente faz outra para a gente falar de outros assuntos, fora esse vamos aí. Sim. Combinado. Dentro. Sucesso, Mônica. Adorei muito obrigado. Obrigada. Sucesso para você também. Muito obrigado.